Você já percebeu como um simples "depois eu faço" pode arruinar seus planos, sua fé e até o seu futuro? Às vezes parece tão inofensivo. Só mais 5 minutos de descanso. Só mais um dia sem mexer naquele projeto. Só mais uma semana para pensar se começa ou não. Mas o depois vai virando rotina. E a rotina vai virando adiamento crônico. E quando a gente percebe, o tempo passou. E o que era para ser um passo se transformou num peso. A procrastinação é um ladrão silencioso. Ela não grita, ela não causa escândalos, mas ela rouba algo valioso: seu progresso, sua paz e sua confiança de que você é capaz. E sim, isso afeta sua vida espiritual também. Quantas vezes você já sentiu no coração que precisava orar, que adiou? Quantas vezes você sabia que precisava pedir perdão, mudar um hábito, escrever algo, planejar uma nova fase e deixou para depois? Hoje nós vamos falar sobre isso, mas não com culpa ou peso. Vamos falar com verdade, esperança e sabedoria. Hoje você vai descobrir 7 verdades fortes, porém libertadoras, que o livro de Provérbios revela sobre a procrastinação. E o melhor, como sair desse ciclo com sabedoria e fé. Provérbios não é só um livro antigo cheio de frases bonitas. Ele é um manual de sabedoria prática para quem quer viver com equilíbrio, produtividade com propósito e, acima de tudo, com coração alinhado à vontade de Deus. E por que 7 lições? Na Bíblia, o número 7 carrega um sentido profundo. Plenitude, conclusão, aliança, ciclo completo. O mundo foi criado em 7 dias. A aliança de Deus com o homem é marcada por 7. E hoje essas 7 lições vão marcar o começo de um novo ciclo na sua vida, se você permitir. Cada lição é um espelho. Ela vai revelar algo sobre como você lida com o tempo, com a responsabilidade, com o medo e até com a fé. E cada uma delas também traz um convite à ação. Se puder, pega um papel ou abre o bloco de notas no celular. Anota o que tocar o seu coração. Isso vai ser mais que um vídeo. Pode ser um divisor de águas. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem entendimento. E eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de ortigas e o seu muro de pedra em ruínas. Provérbios 24, 30, 31. Quantas vezes você já sentiu que a sua vida estava bagunçada? Não por fora, mas por dentro. O coração confuso, as tarefas acumuladas, o quarto desorganizado, a mente cansada, e tudo isso misturado com aquela sensação de que você deveria estar fazendo mais. Pois é, talvez você esteja, sem perceber, caminhando por dentro de um campo abandonado. É exatamente essa a imagem que Provérbios nos traz. Salomão, ao descrever o campo do preguiçoso, não fala com raiva, nem com julgamento. Ele apenas observa. Ele diz: passei por ali e vi. Vi o mato crescendo, as ortigas cobrindo tudo, o muro caído. Era como se a vida tivesse sido deixada de lado, à mercê do tempo. E essa imagem, meu irmão, minha irmã, fala muito, mais da alma do que de um pedaço de terra. O campo representa a sua vida, seu tempo, seu chamado, suas oportunidades. E os espinhos representam tudo aquilo que vai tomando espaço quando a gente deixa de cuidar do que é nosso. Talvez hoje a sua saúde emocional esteja como esse campo, descuidada, sensível, ou seus estudos, seus projetos pessoais, sua vida espiritual estejam cobertos de tarefas não concluídas, ou ainda sua rotina esteja sem disciplina, sem direção, e você sente que está sempre apagando incêndios, mas sem cultivar nada de novo.
A verdade é que a procrastinação não acontece só porque somos preguiçosos, no sentido clássico da palavra. Às vezes é medo de errar, medo de começar e não dar conta, falta de clareza, falta de coragem, cansaço acumulado, desânimo ou simplesmente hábito. E quando deixamos de cuidar de uma área por tempo demais, ela se entrega ao abandono. E como o campo de Provérbios, ela começa a dar espinhos, não fruto. Na época de Salomão, um muro em volta de um campo era símbolo de proteção. Ele mantinha o que era precioso dentro e afastava o que era perigoso de fora. Mas quando o muro está quebrado, qualquer coisa entra. Distrações, exigências dos outros, pensamentos negativos, dúvidas, e aquilo que era para ser um campo de cultivo vira um campo de invasão. Você já se sentiu assim? Sem forças para dizer não, sem ânimo para proteger o que é importante, deixando para depois o que é prioridade, e permitindo que a vida vá se ocupando com o que não constrói. Respira fundo aqui comigo. Você não está sozinho. Essa é uma luta comum. E o fato de você estar aqui, ouvindo, buscando, já é sinal de que há esperança. Deus está te mostrando esse campo não para te condenar, mas para te convidar a reconstruir. A sabedoria de Provérbios nos ensina algo poderoso. A desordem visível começa com a negligência invisível. Ou seja, quando você para de cuidar, de planejar, de agir, o caos se instala devagar. Mas o contrário também é verdadeiro. A ordem visível começa com pequenas atitudes conscientes. Pense na sua casa. Quando você deixa de guardar um objeto, não parece nada demais. Mas no segundo dia, outro fica fora do lugar. No terceiro, a pia acumula louça. No quarto, a cama não é mais arrumada. E em pouco tempo você está vivendo em um ambiente que cansa mais do que acolhe. Agora pense, quantas áreas da sua vida estão assim? Quantas pequenas negligências viraram um muro quebrado e um campo tomado por mato? Como você pode começar a reconstruir esse campo? Aqui vão 3 sugestões simples e muito possíveis. Escolha uma área da sua vida para cuidar esta semana. Só uma. Pode ser sua rotina de manhã, ou o tempo de leitura bíblica, ou sua mesa de trabalho. Estabeleça um horário pequeno, mas fixo, de cultivo. 10 minutos por dia, com foco total, sem celular, sem desculpa. Repare um pedaço do muro. Isso significa dizer não a algo que te distrai. Pode ser um aplicativo, um hábito noturno ou uma conversa que rouba seu foco. Não tente consertar tudo de uma vez. Deus não quer que você se frustre tentando limpar o campo inteiro. Hoje, Ele quer que você volte a cultivar, com calma, com fé, com constância. Pergunta de reflexão: qual parte do seu campo você sabe que precisa de atenção? E qual será o seu primeiro passo hoje? Provérbios termina essa passagem com um alerta: e a tua pobreza virá como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 24:34. Mas essa pobreza não é só material, é pobreza de propósito. É aquela sensação de que você está vivendo muito abaixo do que poderia viver. Mas você pode mudar isso. Um pedaço do campo por vez. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de descanso, um pouco de cruzar os braços para descansar, e a tua pobreza te surpreenderá como um assaltante, e a tua necessidade te atacará como um homem armado. Provérbios 6:9, versículo 11. Você já parou para pensar em quantas horas da sua vida foram desperdiçadas com adiamentos silenciosos? Às vezes é só 1 minuto a mais na cama. Às vezes é hoje eu não vou mexer nisso. Às vezes é só mais um vídeo, só mais uma rolagem de tela, só mais um dia empurrando com a barriga. E quando a gente percebe,
O mês passou, o ano virou, a oportunidade foi embora e o tempo não volta. Provérbios nesse trecho fala com uma voz firme, mas essa firmeza não é para ferir, é para acordar. É como um amigo que te sacode de leve e diz: "Ei, você está dormindo enquanto a vida está correndo lá fora? Até quando?" É a pergunta que ecoa aqui. Até quando você vai adiar aquela conversa? Até quando você vai deixar aquele curso para depois? Até quando vai esperar o momento? O tempo, meu amigo, minha irmã, é um dom de Deus. E quando não o usamos com sabedoria, o próprio tempo se torna contra nós. É isso que Salomão alerta quando diz: "A tua pobreza virá como um ladrão." Não é só uma pobreza financeira, é pobreza de paz, pobreza de realização, pobreza de frutos. É a sensação de estar vivendo, mas sem avançar. Vamos imaginar um exemplo simples. Pense em alguém que sempre quis aprender a tocar um instrumento. Toda vez que ouve uma música bonita, ela se emociona, pensa: "Um dia eu ainda vou aprender." Mas nunca começa. Sempre deixa para depois. 5 anos se passam e ela ainda está dizendo "um dia", enquanto outra pessoa que começou com 10 minutos por dia, hoje já toca, grava, ensina, ministra. A diferença não é talento, não é dinheiro, não é sorte, é ação no tempo certo. Mas aqui vai algo que você precisa ouvir com fé e esperança. O tempo perdido não volta, mas Deus pode redimir o tempo. Sim, Ele é o único capaz de dar novos começos, de transformar o que parecia esquecido em propósito, de te dar força, foco e direção para recuperar o que parecia perdido. Joel 2:25 diz: "Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos." Então, o que você pode fazer hoje para redimir o tempo? Aqui vão 3 atitudes simples, mas transformadoras. 1. Escolha uma meta que você vem adiando há mais de 3 meses. Pode ser algo pequeno. Escrever um texto, voltar a estudar, mudar um hábito. Uma dica: não escolha uma meta bonita. Escolha uma que queima no seu coração. 2. Separe 20 minutos no seu dia, todos os dias, para ela. Sem distrações, sem celular, sem culpa. Pode parecer pouco, mas 20 minutos por 30 dias são 10 horas. E 10 horas podem ser o começo de algo extraordinário. 3. Pare de esperar sentir vontade. Você não precisa de ânimo para começar. Você precisa de compromisso com aquilo que importa. A motivação vem depois da ação, não antes, sabe? O que é lindo? A graça de Deus não depende do que você já perdeu. Ela se revela no que você decide viver agora. Então, mesmo que você tenha adiado muita coisa até aqui, mesmo que se sinta atrasado, frustrado, envergonhado, ainda dá tempo. Você só precisa levantar. Levantar do sono emocional, do torpor espiritual, do cansaço paralisante e dar um passo. Pergunta para refletir: qual foi a última coisa importante que você adiou? Qual passo simples você pode dar agora para começar a recuperar esse tempo? Provérbios pergunta: até quando? Mas Deus sussurra: agora, hoje, comigo, você pode recomeçar. Bem, vamos para o segundo ensinamento que encontramos no livro de Provérbios. Ela vai te mostrar por que desejar algo sem agir é um caminho para o vazio e como inverter isso com a ajuda de Deus. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 13:4. Desejar é fácil. É fácil desejar uma vida melhor. É fácil sonhar com uma rotina mais produtiva, com mais tempo de qualidade, com um ministério mais frutífero, com um corpo mais saudável, com uma mente mais em paz. Mas só desejar não muda nada. Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu queria tanto mudar, um dia eu ainda vou fazer isso.
Se eu tivesse mais tempo, mais foco, mais disciplina, o problema é que o desejo, por mais bonito e verdadeiro que seja, não tem poder de realizar nada sozinho. É como uma semente que nunca é plantada. Tem potencial, mas nunca gera fruto. É isso que Salomão nos ensina com tanta clareza e amor neste versículo. O preguiçoso deseja e nada tem. Não porque não tem sonhos, mas porque não se move, não planta, não rega, não insiste. O desejo sem ação é como um copo vazio no meio do deserto. Ele promete algo, mas não entrega. Por outro lado, o versículo continua. Mas a alma dos diligentes se farta. Aqui está o segredo. Diligência, não perfeição, não velocidade, não talento, mas diligência, a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não é fácil, mesmo que ninguém veja, mesmo sem vontade. O diligente age. O diligente começa. O diligente insiste. E por isso se farta, ou seja, colhe, experimenta, vive o que sonhou. Vamos pensar juntos. Quantas coisas você já desejou profundamente, mas nunca começou de fato? Ler mais a Bíblia todos os dias, organizar as finanças, lançar um projeto, fazer terapia, escrever aquele livro, começar a empreender. Agora, pare por um segundo. Respira fundo. Imagine como sua vida estaria hoje se você tivesse começado com passos pequenos lá atrás. Talvez você já estaria colhendo, mas aqui vai a boa notícia. Você ainda pode começar. Hoje, imagine duas pessoas com o mesmo sonho. Correr uma maratona. A primeira passa anos desejando isso, fala sobre isso, vê vídeos, compra tênis, compartilha posts motivacionais, mas nunca dá o primeiro passo. A segunda decide correr só 5 minutos por dia, sem perfeição, sem pressa, mas com constância. Passam-se meses. A primeira pessoa continua desejando. A segunda já corre 5, depois 10, depois 20 e um dia cruza a linha de chegada. A diferença entre quem deseja e quem realiza está na ação mínima que se transforma em movimento contínuo. A sabedoria de Deus é prática. Ela não exige de nós uma vida sem erros. Ela só pede fidelidade no pequeno. Provérbios nos ensina que Deus se agrada dos diligentes, dos que fazem mesmo com medo, dos que tentam, recomeçam, ajustam, mas não param. Tudo bonito até aqui, mas como aplicar essa lição? Aqui estão 3 passos simples para transformar desejo em ação. Escolha um desejo real, só um, algo que arde em você, que vem à sua mente toda vez que você ouve uma palavra como essa. Transforme esse desejo em um plano pequeno. Exemplo, se o desejo é ler mais a Bíblia, comece com um capítulo por dia, ou até um versículo, por manhã com atenção e oração. Comprometa-se por 7 dias, só 7. Marque no calendário. Faça com fé. Depois, recomece mais 7. E assim, sem perceber, você se tornará um diligente. E lembre-se, você não precisa fazer tudo de uma vez, mas precisa começar de verdade. Porque desejo sem ação é ilusão, mas desejo com ação é o começo de um milagre. Qual é um desejo antigo seu que ainda não virou prática? Qual seria o primeiro passo visível para colocá-lo em movimento? Que o Senhor te dê sabedoria para discernir os sonhos que vêm dele e coragem para não apenas desejá-los, mas vivê-los um dia de cada vez. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo chefe, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Provérbios 6, versículo 8. Você já reparou em uma formiga? Ela é pequena, frágil, quase invisível no nosso dia a dia. E mesmo assim,
carrega dentro de si uma das maiores lições de sabedoria prática da Bíblia. Salomão, em toda a sua glória, riqueza e sabedoria, escolheu a formiga como um exemplo para confrontar o comportamento do procrastinador. E o convite é direto. Vai ter com as formigas e ser sábio. A sabedoria da formiga não está no seu tamanho, nem na sua força, mas na sua disciplina constante. Ela trabalha sem precisar de aplausos, sem chefe, sem cobrança, sem que alguém fique lembrando o que deve ser feito. Ela apenas faz pouco a pouco todos os dias, e quando chega a colheita, ela está pronta. Essa é uma chave poderosa para vencer a procrastinação. A constância silenciosa, aquela rotina que ninguém vê, aquele pequeno hábito que não dá resultado no primeiro dia, mas que, com o tempo, transforma toda uma vida. Vamos pensar em um exemplo. Pense em alguém que quer melhorar sua saúde. Ela faz dieta por 2 dias e não vê diferença. Fica desanimada. Para tudo. Volta aos velhos hábitos. Agora pense na formiga. Ela não colhe no primeiro dia de trabalho, mas segue firme. Mesmo sem resultado imediato, ela confia no processo. No fim, quem colhe é quem continua. Talvez o maior inimigo da sua disciplina não seja o cansaço, mas a frustração de não ver resultado rápido. A cultura atual ensina que tudo precisa ser imediato. Resultados em 7 dias. Mudança radical em 24 horas. Transformação sem esforço, mas Deus trabalha em ritmo de sementes. Ele planta, regra, cuida e colhe no tempo certo. A Bíblia diz: no verão, a formiga prepara o seu pão. Ela se antecipa. Ela não espera o momento da escassez para se mover. Ela age com sabedoria preventiva. Enquanto muitos estão distraídos, esperando as condições perfeitas, a formiga está se preparando para o futuro. E se você começasse a viver como a formiga, não esperando aplausos, não dependendo de motivação, mas agindo por propósito, por visão, por fé. Mas como aplicar a sabedoria da formiga no seu dia a dia? Aqui vão 3 atitudes práticas. 1. Crie uma rotina pequena, mas diária. Não importa o que seja. Leitura bíblica. Organização da casa. Escrever um parágrafo por dia. 15 minutos de caminhada. Escolha algo que você sabe que vai edificar sua vida e faça todos os dias. 2. Trabalhe mesmo sem supervisão. Não dependa de alguém olhando. Não espere alguém te empurrar. Aprenda a se liderar. A formiga trabalha sem precisar de ordens. Ela tem um senso de responsabilidade natural. E é isso que Deus quer desenvolver em você. 3. Aceite o processo. Não corra pelo resultado. O fruto virá, mas ele é consequência, não motivação. Sua motivação deve ser a fidelidade. Fidelidade ao que Deus te confiou. Fidelidade ao que você sente que precisa mudar. Fidelidade a você mesmo. O milagre da transformação não está no grande passo. Está no passo pequeno, feito todos os dias. Esse é o segredo da formiga. E é por isso que ela prospera, enquanto muitos ficam paralisados. Pergunta de reflexão: o que você pode fazer hoje, ainda que pequeno, e repetir todos os dias por 7 dias seguidos? Lembre-se, Deus não está pedindo que você mude o mundo em um dia, mas está te chamando para ser fiel nas pequenas coisas, porque quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Provérbios 22:13. Já aconteceu com você de ter um objetivo muito claro, saber exatamente o que precisava fazer, e mesmo assim,
parar tudo por causa de um pensamento tipo: não vai dar certo agora. Eu não estou preparado. Ainda não é o momento. Hoje não, estou muito cansado. Melhor esperar mais um pouco. Às vezes, essas desculpas parecem até sábias. A gente até se convence de que está fazendo o certo, mas no fundo, só estamos fugindo. É isso que Salomão mostra nesse versículo, com ironia e sabedoria. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora. O que ele quer dizer com isso? O preguiçoso inventa um perigo imaginário para justificar a inércia. Ele cria um leão, algo grande, incontrolável, ameaçador, e usa isso como desculpa para não sair de casa, para não agir, para não assumir responsabilidade. E nós, quantas vezes fazemos o mesmo? Dizemos que não temos tempo, mas passamos horas no celular. Dizemos que falta motivação, mas nunca damos o primeiro passo para criá-la. Dizemos que estamos muito ocupados, mas o que estamos fazendo de fato? Essas desculpas funcionam como barreiras mentais. Elas não são reais, mas têm o poder de nos paralisar como se fossem. O problema é que quanto mais acreditamos nas desculpas, mais elas viram verdade para nós. Nos convencemos de que realmente não conseguimos, de que agora não é a hora, de que é melhor não tentar, e com isso o tempo passa. As oportunidades desaparecem, e a vida se enche de planos inacabados, começos adiados e frustrações acumuladas. Vamos pensar num exemplo. Imagine uma pessoa que quer voltar a estudar. Ela pensa: já faz tempo que saí da escola, mas acho que não vou conseguir. É muito difícil para mim. Não tenho cabeça para isso agora. Mas, na verdade, ela tem tempo. Ela tem condições. E, mais importante, ela tem um desejo sincero no coração. Mas o medo do fracasso se disfarça de desculpa. E ela acredita na história que a mente está contando. É isso que Provérbios revela. O perigo não está lá fora. Está dentro da mente. O leão é uma criação da insegurança. É o nosso medo de sair da zona de conforto, travestido de prudência. Mas aqui vai uma verdade libertadora. A maioria das desculpas que usamos não são limitações reais. São histórias mentais que podem ser recontadas com fé e coragem. Como desativar uma desculpa? Aqui vão 3 passos simples, mas profundos. 1. Anote a desculpa. Parece bobo, mas escrevê-la no papel tira o poder que ela tem na mente. Exemplo: estou muito cansado para fazer isso hoje. 2. Pergunte: isso é uma limitação real ou emocional? Às vezes estamos cansados de verdade, mas muitas vezes estamos apenas resistindo ao desconforto inicial de começar. 3. Reescreva a desculpa como um desafio prático. Em vez de dizer não tenho tempo, diga: hoje vou achar 15 minutos, mesmo que seja antes de dormir. Troque o não posso pelo vou tentar. Troque o agora não pelo vou começar pequeno agora. A ação, mesmo pequena, quebra a narrativa da desculpa. Quando você age, você diz para o seu cérebro: eu posso sim. Eu estou fazendo. E está funcionando. Jesus disse certa vez: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Essa verdade também vale para as mentiras que contamos a nós mesmos. Quando você descobre que sua desculpa era só medo, insegurança ou hábito, você se liberta. Pergunta para refletir: qual leão você tem usado como desculpa para não agir? E o que você pode fazer hoje, ainda que pequeno, para sair dessa prisão invisível? Deus te chama para agir com coragem, com fé, com sabedoria e com verdade, porque nada é mais libertador do que fazer o que precisa ser feito, com o coração em paz. Quem trabalha com mão ociosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Provérbios 10:4. Quando você ouve a palavra pobreza, qual a primeira imagem que vem à sua mente?
Talvez seja falta de dinheiro. Talvez seja uma casa simples. Talvez uma mesa vazia, contas acumuladas, recursos escassos. Sim, a pobreza material é uma realidade difícil e que a Bíblia leva muito a sério. Mas há uma pobreza ainda mais sutil e muitas vezes mais destrutiva. A pobreza do espírito. Essa que começa a se instalar quando você se acostuma a adiar, a negligenciar, a viver no quase. É aquela sensação de viver abaixo do seu potencial, de estar sempre perto, mas nunca dentro, de estar sempre começando, mas nunca colhendo, e aos poucos você percebe: sua fé está mais fraca, sua mente está mais ansiosa, seus sonhos estão apagados, sua motivação desapareceu e o pior, você não sabe exatamente quando isso começou. Provérbios nos alerta com uma verdade clara e direta: a mão ociosa empobrece, ou seja, a inação tem um preço. E esse preço não é apenas externo. Ele afeta o coração, o ânimo, a visão de futuro. Pense comigo. Quantas vezes a gente se sente mal por não ter feito algo importante? Quantas vezes a procrastinação nos gera culpa, frustração, vergonha, silenciosa? E mesmo assim, continuamos adiando. Esse ciclo vai minando nossa força interior, tirando nossa coragem, roubando nossa identidade. Mas olha que poderoso é o segundo verso. Mas a mão dos diligentes enriquece. A riqueza aqui não é só material. É plenitude, clareza, fruto, realização. A diligência, ou seja, a ação fiel, constante e prática, alimenta a alma. Ela restaura a autoconfiança, traz paz, nos devolve a alegria de ver um propósito sendo cumprido. Pense em alguém que há muito tempo sente um chamado de Deus para escrever, ensinar, compartilhar. Mas ela vive adiando. Sempre tem algo mais urgente. Sempre tem uma desculpa. O tempo passa, e o que poderia ser um ministério, uma bênção para outras pessoas, vira apenas um desejo silencioso, escondido. Essa pessoa pode até parecer bem por fora, mas por dentro carrega uma pobreza de propósito. Agora imagine essa mesma pessoa decidindo escrever 5 linhas por dia, com simplicidade, sem pretensão, mas com fidelidade. Com o tempo, o que era sonho vira realidade, e aquela alma, antes esvaziada, se enriquece com frutos de obediência. Diligência gera riqueza de dentro para fora, e você não precisa fazer algo grandioso para isso. Você só precisa parar de negligenciar o que Deus colocou nas suas mãos. Como aplicar isso na sua vida na prática? 3 passos simples para sair da pobreza da procrastinação. 1. Identifique uma área em que você tem empobrecido espiritualmente. É sua rotina de oração? Seu foco nos estudos? Seu cuidado com o corpo ou com sua mente? A pobreza começa quando paramos de cuidar daquilo que é essencial. 2. Estabeleça um compromisso diário com essa área. Não algo pesado, mas algo real. Por exemplo, vou orar 5 minutos todos os dias ao acordar. Vou organizar uma parte da casa por dia. Vou reservar 30 minutos por dia para aquele projeto. 3. Celebre o progresso e não a perfeição. Cada ato de diligência é um depósito na conta da sua alma. Cada pequeno avanço, mesmo que imperceptível, te enriquece. Você começa a dormir melhor, a pensar com mais clareza, a sorrir com mais leveza, porque está vivendo com propósito e não mais na omissão. A Bíblia diz que a mão dos diligentes enriquece. Essa promessa é para você. Seja fiel no pouco, e Deus te fortalecerá no muito. Pergunta de reflexão: qual área da sua vida está empobrecida porque você deixou de agir com diligência? E o que você pode começar a fazer hoje para inverter esse cenário?
Não permita que a procrastinação continue esvaziando sua alma. Você foi criado para frutificar, não para empilhar desculpas. Você foi chamado para agir com sabedoria, não para viver com medo. A mão dos diligentes dominará, mas a negligência será submetida a trabalhos árduos. Provérbios 12, 24. Quem domina sua vida hoje? Essa é uma pergunta que poucos fazem, mas que diz muito sobre onde estamos e para onde estamos indo. Você sente que tem controle sobre o seu tempo, suas escolhas, sua rotina? Ou você vive como quem reage ao que acontece, sempre apagando incêndios, correndo atrás, deixando que o mundo dite o ritmo? Provérbios nos ensina um princípio espiritual e prático. A mão dos diligentes dominará, ou seja, quem age com constância, foco e sabedoria, governa sua própria vida, governa seus hábitos, governa suas emoções, governa seu tempo e até influencia positivamente os outros. Mas o texto continua: mas os negligentes serão submetidos. A negligência, ou seja, a omissão repetida, tira nossa liberdade. Vamos pensar nisso com clareza. A pessoa que procrastina com frequência, cedo ou tarde, perde prazos, perde oportunidades, vive na urgência e se torna escrava do que deixou de fazer. É como alguém que não paga uma conta pequena e quando vê está sufocado por dívidas. Ou quem não organiza seu tempo e vive sempre cansado, atrasado, sobrecarregado. Não porque tem muito a fazer, mas porque não faz com ordem. Aqui está a verdade dura, mas libertadora. Quando você não decide, alguém decide por você. Quando você não age, as circunstâncias agem sobre você. Quando você não governa, você é governado. Pense em duas pessoas com o mesmo emprego. Ambas têm 8 horas por dia. Uma delas começa o dia com um plano claro. Sabe suas prioridades, evita distrações, entrega o que precisa no tempo certo. A outra começa o dia olhando notificações, não define o que é mais importante, deixa tudo para a última hora. Com o tempo, uma avança, a outra se cansa. A primeira domina o que faz. A segunda é dominada pelas urgências. O chamado de Deus para você é de domínio com sabedoria, e não estamos falando de dominar os outros, mas de autogoverno. Paulo fala disso em Gálatas 5, quando cita o fruto do Espírito. Sabe, qual é o último? Domínio próprio. O Espírito Santo deseja desenvolver em você essa capacidade de ser firme, disciplinado, constante, mesmo quando tudo ao redor quer te dispersar. Como aplicar essa lição? Aqui vão 3 decisões que te ajudam a sair da submissão e assumir o domínio da sua vida. 1. Estabeleça sua agenda antes que o mundo estabeleça por você. Mesmo que seja simples, defina o que é prioridade no dia. Separe blocos de tempo para o que importa. Não viva apenas reagindo a mensagens, demandas ou imprevistos. 2. Crie rotinas espirituais e emocionais que te fortaleçam. Oração curta pela manhã. Leitura bíblica simples. Um momento de silêncio. Antes de dormir. Rotinas te lembram quem você é, mesmo nos dias difíceis. 3. Pratique o sim consciente e o não intencional. Diga sim ao que te aproxima do propósito. Diga não ao que rouba seu foco, mesmo que pareça pequeno. O diligente domina porque sabe onde está pisando. Provérbios 16:32 complementa essa ideia com sabedoria. Melhor é o paciente do que o guerreiro. Melhor é quem governa o seu espírito do que quem conquista uma cidade. Você não precisa vencer o mundo. Você precisa aprender a vencer a si mesmo um passo por dia. Pergunta para refletir. Hoje você sente que está dominando sua vida com sabedoria ou está apenas reagindo aos ventos? O que você precisa fazer
com a ajuda de Deus, para assumir de novo o controle da sua história. Não é sobre controle no sentido de rigidez, é sobre autoridade interior. Você foi criado para ser um mordomo do tempo, dos dons, das oportunidades. A procrastinação te escraviza, mas a diligência te liberta. Com isso, encerramos as 7 lições de Provérbios para vencer a procrastinação. Você caminhou até aqui com coragem, refletiu, respirou fundo, foi confrontado e encorajado, e agora é hora de agir. Se você chegou até aqui, respira fundo por um instante. Silencie as cobranças da mente, acalme o coração, porque este não é apenas o fim de um vídeo, pode ser o início de uma nova fase da sua vida. Hoje, você caminhou comigo por 7 lições poderosas do livro de Provérbios. 7 sementes de sabedoria. 7 verdades que, se você guardar no coração e colocar em prática, podem transformar o seu tempo, sua rotina, sua mente e até sua fé. Vamos recapitular juntos, suavemente. O custo invisível da preguiça. A desordem da vida começa pela negligência do coração. Mas Deus te chama a cuidar, a restaurar, a cultivar o que Ele te confiou. Tempo perdido não volta, mas pode ser redimido. O ontem não está mais aqui, mas hoje é um campo fértil, e Deus pode multiplicar os frutos dos próximos passos. Desejo sem ação é ilusão. Sonhar é bonito, mas agir é o que transforma. A fidelidade diária vale mais do que promessas perfeitas. A sabedoria da formiga, constância silenciosa, vence procrastinação barulhenta. Você não precisa fazer muito, só precisa não parar. As desculpas parecem reais, mas são armadilhas. O medo veste a fantasia da prudência. Não se esconda atrás de leões que só existem na sua mente. Procrastinar é se entregar à pobreza do espírito. Quando deixamos de agir, empobrecemos por dentro. Mas a diligência traz riqueza de alma, clareza de propósito e paz interior. O diligente domina, o preguiçoso é dominado. Ou você assume o governo da sua vida com fé, ou será empurrado pelas urgências e distrações do mundo. Essas lições não foram entregues para você apenas entender. Elas vieram para te lembrar de quem você é. Você não foi criado para viver preso em ciclos de adiamento, culpa e frustração. Você foi criado para frutificar, para crescer, para florescer. Mas o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Salmo 92:12. E aqui está o convite que fica no seu coração. Não tente mudar tudo de uma vez, mas mude uma coisa, uma só, com constância, com fé, com a ajuda de Deus. Você pode estabelecer uma rotina de 10 minutos diários com a palavra, começar aquele projeto que está parado há meses, organizar uma parte da sua vida que você vem negligenciando, ou simplesmente escolher um novo começo hoje. Eu quero te convidar a escrever, aqui nos comentários ou em um caderno, uma resposta a esta pergunta: qual das 7 lições mais falou com você? E qual será o primeiro passo concreto que você vai dar ainda hoje? Esse pequeno compromisso, público ou privado, pode ser a faísca que inicia a sua virada. E antes de terminar, eu quero orar com você. Senhor, obrigado por esta jornada, por cada coração que chegou até aqui, lutando contra a paralisia, contra o medo, contra o cansaço. Dá força a quem está fraco, dá clareza a quem está confuso, dá coragem a quem tem adiado a própria vida. Planta em cada pessoa que ouviu estas palavras a semente da diligência, que a tua sabedoria guie nossos passos e que dia após dia, com pequenos atos de fé, possamos construir uma vida que te honra, com propósito, ação e paz. Em nome de Jesus, amém. Se este vídeo falou com você,
Compartilhe com alguém que precisa vencer a procrastinação também. Curta, inscreva-se e fique por perto, porque aqui juntos vamos continuar aprendendo a viver com sabedoria bíblica, um passo de cada vez. Que Deus abençoe o seu caminhar. E lembre-se, comece pequeno, mas não pare. Você não está sozinho e ainda há tempo. Até a próxima.